Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast, esse papo incômodo, difícil, desanimado em relação ao futuro. Na verdade não, 2026 mudamos, esse é um papo solar, otimista, ansioso em relação às grandes transformações tecnológicas que nós estamos vivendo. Mais ou menos. Bom, se você está aqui, quer dizer que você também se preocupa com o futuro dos seres humanos em relação a um mundo que é cada vez mais automatizado, cada vez mais integrado pela inteligência artificial e por essas coisas que nos deixam viciados em telas, em conteúdos, em plataformas. E é por isso que nesse início de papo, em que nós vamos falar sobre talvez a habilidade mais fundamental para o sucesso hoje ou em qualquer tempo, que é vender e se vender, né? A atividade comercial que gera esse mundo capitalista tardio que vivemos, mas não só. O capitalismo não inventou a venda, e o mercado é muito anterior a isso. E a venda pessoal ou a venda individual de você mesmo é sim uma habilidade muito importante em qualquer área. Esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, seguir no Spotify, dê aí as suas estrelas, se você se identificar, se você gosta desse papo e se você, como eu, está se tornando uma pessoa cada vez mais otimista. Marcela Quiroga, seja muito bem-vinda ao Inteligência Orgânica, é um prazer te receber aqui. Eu costumo abrir o podcast sempre da mesma maneira. Eu sou alguém preocupado com relação ao futuro. Antigamente eu dizia pessimista, mas hoje eu já estou, graças a essa terapia aqui, sendo cada vez mais otimista, conhecendo pessoas diferentes, com realidades diferentes e trazendo um pouco desse olho no olho aqui, a gente fica um pouco mais otimista. Então, esse podcast foi criado para ouvir mensagens sobre o futuro. Qual que é a sua? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Pedro. Me pondo nessa cadeira aqui de pensar como ser interessante, como fazer o seu pessimismo ter 2 graus de mudança no ponteiro. Como eu vejo e por que eu tenho essa crença? Eu vejo que nós somos seres muito baseados em trocas, né? Trocas químicas, físicas, trocas. E uma das trocas muito essencial é que a gente troque mensagens, experiências e também bens. Então, aí quando você falou das vendas, né, como é que eu vejo isso? Eu vejo a possibilidade positiva, otimista de trocas, não só baseadas em bens, em serviços, mas a possibilidade cada vez mais pungente da gente ter movimento, né? Com isso, como é que eu vejo nós? Eu vejo nós caminhando a passos tortos, a passos largos, com o uso de inteligências artificiais, a passos curtos. E aí que eu acho que tem uma beleza muito grande é da variedade. Porque enquanto a gente está falando de inteligência artificial ou a inteligência orgânica e tudo mais, eu tenho pessoas hoje num grupo de WhatsApp fazendo perguntas bem simples. É uma revendedora, vou contar um pouco do mundo que eu vim, bem básicas, e falando assim, onde é que eu consigo saber da informação da promoção deste mês? Aí você fala assim, bom, a gente está lutando o que é sagrado e profano, o que é certo e errado, e ela só precisava saber onde ela aperta para ter a promoção do mês, porque ela é uma revendedora de catálogo. Aí você fala assim, cara, isso é belo, porque eu tenho que ter realidades diferentes para momentos diferentes e pessoas diferentes. E bora fazer trocas. O que você está dizendo é que às vezes a gente se preocupa muito com o que é amplo e complexo, quando a gente perde a noção de que existem pessoas que estão ainda com questões simples, é isso? Isso. E quando eu olho no coletivo, eu olho a massa. Eu olho no coletivo, todo mundo está tal. Mas quando eu procuro o indivíduo, que é aí a beleza, quando eu olho o indivíduo,
Eu tenho uma pessoa hoje no meu WhatsApp, já falando então um pouquinho com quem eu trabalho com vendas, né? Vim de mais de 27 anos da venda direta, trabalhando com gestão de consultoras que revendem marcas por catálogo. Antigamente se falava consultora porta a porta, né? Hoje é consultora click to click. Chamava ou vendedora, não se usava mais vendedora? Você sabe que até hoje se usa revendedora, tá? Então há marcas que chamam de revendedoras. Mas o revendedor, ele é esvaziado quando eu trago o termo consultora, que agrega uma consultoria e aí uma indicação melhor, uma influência na última milha do que é legal pro Pedro, o que eu recomendo pro cabelo, pro bigode do Pedro. E aí a gente vai na beleza do indivíduo. Sim. Né? Então eu sinto que toda vez que a gente trata assuntos coletivos, e é super importante, né? Mas eu deixo escapar, não vão dos dedos, um indivíduo que não tá lá naquela caixinha. Que legal. E você, sua trajetória, então, Marcela, de onde você é? De São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Como né? que você entrou nesse mundo da venda direta? Isso, venda direta. Que eu entrei aos 17 anos, eu precisava pagar uma faculdade de arquitetura. Arquitetura? Uma faculdade cara, né? Aí eu falei, como é que eu vendo? Como é que eu pago essa mensalidade? Comecei a revender um produto que eu usava, gostava e achava que eu ia me dar bem. Isso lá em 1985, 84, Qual né? produto? Era a Natura. Ah, Natura já. Era. A Natura tinha um catálogo com 4 folhinhas, só 4 folhinhas. E a capa era o Vitor Fasano, todo poderoso. E tinham pouquíssimos produtos, não era essa pujança de empresa. E aí eu comecei para revender, para pagar minha faculdade. E isso foi me dando... Eu criei o meu método. Eu entrei numa faculdade em Santos, arquitetura em Santos, e aí eu era a moça da Natura. Eu inventei o meu método que todo dia eu saía com 12 produtos na minha sacola, ia fazer minha aula e rodava a faculdade de arquitetura e a de medicina, que era do lado, e só podia voltar para a República, onde eu fui morar, com no máximo 4 produtos. Você tinha que vender tudo. Eu tinha que vender 8 no mínimo. Para fechar a conta Para fechar a conta da mensalidade da faculdade. E é assim que eu trabalhei com 17, aí 18 fiz o meu cadastro efetivo, porque com 17 não podia. 18 comecei a revender oficialmente. E aí fui criando esse método, fui criando linguagem, fui criando empatia. E fui convidada para participar de um processo seletivo e fui contratada para ser promotora de vendas na época. E aí eu montei uma equipe do zero no ABC, né? Eu sou do ABC Paulista. E isso foi me fazendo sentar na cadeira, então, de uma consultora, essa indicação com o cliente. Depois, numa cadeira de promotora de vendas, recrutando pessoas para revender com aquela chancela do que eu tinha vivido. Aí foi uma equipe de muito sucesso. Foram 10 anos fazendo a gestão de 600 consultoras. Eu fui crescendo, tendo 600 consultoras. Fui convidada para um processo seletivo, fui preparada para ser desenvolvida para gerente de vendas. Aí assumi uma gerência de vendas no Nordeste, morei lá por 3 anos e gerenciei 18 mil consultoras. Caramba! Né? Então toda essa experiência, todo esse pensamento do individual para o coletivo, eu fui vivendo em vários portes, vários tamanhos. Aí depois de 3 anos de Nordeste, eu voltei naquele processo de job rotation, fui assumir a gerência do atendimento da Natura, o 0800. Ali apanhei, né? Porque eu deixei de ser pedra e passei a ser telhado, né? Mas aquela vivência de ter sentado em várias cadeiras e entendido o indivíduo, aí passava por um atendente do call center, tinha 1000 atendentes, ele tem um TMA, que é tempo médio de atendimento, de 4 minutos, e ele falando com uma consultora, ela fala assim, moço, espera um pouquinho que eu tenho que desligar minha panela do feijão. E ele vem no tic-tac dele e, né? E ela vai, desliga a panela do feijão e volta. Depois ela volta e fala assim, eu queria passar aquele pedido, aquele perfume que tem a tampa verde. E ele olhando o tempo médio de atendimento, né? E aí a minha jornada, então, foi sempre olhando como é que eu trago para o coletivo esse pensamento do individual. Essa inteligência orgânica do individual. Empatia. Total. Que é a habilidade fundamental nesse futuro Pela madrugada. que a gente acha da inteligência artificial, que a inteligência artificial talvez não vai substituir. O arrepio. O arrepio. O arrepio de ver a tua consultora. Eu tenho um monte de case, né? Imagino.
Aquela consultora que entrou comigo, fez um cadastro um dia, toda insegura. Ela era bastante violentada pelo marido verbalmente e falava que ela não prestava para nada. Um dia ela começou a ser minha consultora. Resumo, né? Depois de um período, ela se empoderou, ela se preparou, ela passou um batom vermelho, que tem até estudos que provam que um batom vermelho, ele tem, né? Ele produz os hormônios do empoderamento, da autoestima. E essa pessoa um dia foi receber um prêmio na Natura num jantar, abraça um perfume em tamanho humano, né? E sorri, e aí ela fala, sem gaguejar, porque ela era uma pessoa absolutamente gaga, sem gaguejar tanto que ela estava naquele dia um marco da nova consultora. Isso é uma inteligência que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Ô Marcela, esse mundo da venda direta, a venda através de consultoras, ele parece que, para eu que moro em São Paulo, ter uma vida muito mais conectada ao e-commerce, ao que é o digital, ele me parece algo que ficou meio para o passado. Isso é impressão, isso é um erro crasso, ou seja, ainda é muito importante como estratégia das empresas. E se ele ficou no passado, é uma coisa muito ruim justamente pela falta dessas histórias que você está falando, né? Então, isso era uma hipótese, né? Era uma hipótese que não se validou. Ela teve, né, a sua curva J, né? Quando começou o movimento de digitalização, ela teve uma queda, sim. Mas há inúmeros casos, por exemplo, pandemia, quando todo mundo imaginava que a venda direta ia morrer, foi um momento de alto crescimento na venda direta, porque eu te conheço. Então, apesar de eu não estar com você, eu mando um WhatsApp para você e falo assim, Pedro, não tá acabando o teu pós-barba? Sabe por quê? Porque eu tô acompanhando aqui, você comprou faz 3 meses, né? E eu te conheço bem, eu sei que você é vaidoso, eu sei que você se cuida. E aí a beleza, de novo, do indivíduo e quem tem acesso ao indivíduo. Porque o e-commerce nessa hora bateu cabeça. Porque o e-commerce, ele não acessa o Pedro. O e-commerce fica pondo banner, fazendo campanha de aquisição de cliente, que nem louco, mas não conhece o Pedro, o hábito do Pedro. A consultora conhece. Então essa hipótese não prevaleceu, porém ela teve efeitos de transformação. Então a consultora, é lógico que algumas com mais velocidade, mais early adopters e outras com menos velocidade, ela começou a trabalhar muito mais com o WhatsApp. Hoje 80% delas vende pelo WhatsApp. Se confirmou uma necessidade de digitalização, então algumas marcas começaram a trabalhar mais o letramento digital, foram responsáveis por esse letramento, várias marcas, e tiraram aquela possível situação da hipótese num lugar que, assim, houve pessoas que realmente abandonaram, porque não se adaptaram, e houve sim aquelas que tanto se adaptaram que foram atrás do começo do letramento, mas também de se preparar para quem é esse consumidor, que horas eu consigo falar com ele, que horas é interessante eu levar, só eu posso levar produto para ele na casa dele às 10 da noite, porque eu conheço ele, eu sei que ele vai sair do trabalho, vai passar na academia e 10 da noite está em casa. Então, a hipótese não foi validada, e estou eu aqui também com esta missão, com essa bandeira de não trazer o carimbo de que isso é um modelo fadado à morte para quem não conhece ele em profundidade. Então, fiz até o podcast, faço conteúdos, faço materiais para falar para quem está numa bolha, fura, olha que tem outras comunidades muito pujantes. Isso vale para cidades grandes, cidades pequenas ou mais para cidades pequenas? Tudo. E como funciona, Marcela? Porque eu sou totalmente leigo mesmo. Assim, a vendedora, ela compra o produto com a estratégia de revender? Ou ela recebe, então, ela se cadastra, tem como que... Olha que bacana, tem várias marcas que foram atrás de estratégias, né? Então tem marca que fez um modelo que, assim, eu crio dentro do meu domínio uma loja digital para essa revendedora e ela passa a ter um papel de ativadora. Então ela ativa os contatos e manda o link dela.
manda o link, o cliente compra, paga e quem entrega é a empresa. Quem faz a cobrança é a empresa. Ela fez um papel de ativadora. Este é o modelo. Tem um modelo tradicional que ela pega... E ela recebe por ter enviado esse link. Ela tem um link próprio. É uma Exatamente. afiliada, então, que seria do exatamente. Né? Então tem este modelo. Algumas empresas fazem isso, como ela faz o chamado fulfillment, né? Tem um pequeno decréscimo. Se ela vender presencial, ela juntar todos os produtos e entregar para o cliente, ela ganha, por exemplo, 30%. Mas se ela passar o link, ela ganha 20%. Porque o processo logístico é da empresa. Tem um modelo tradicional, que é, eu falo com os meus amigos, falo que vou passar o pedido no final do mês, recolho todos os pedidos, passo o pedido para a companhia me entrega e eu faço o relacionamento. Falo assim, Pedro, depois das 6 gravações, posso passar lá é melhor no estúdio, é melhor na sua casa, é melhor onde, né? E aí tem o outro modelo que também que é muito interessante, que é o híbrido, né? Que é, você compra na minha loja, eu tenho um link, você compra na minha loja e eu recebo o seu pedido, ou você compra no WhatsApp, eu tenho o meu catálogo, você compra no WhatsApp, eu recebo tudo aquilo, formo um carrinho, mando para a empresa manda para mim e eu fiz então a distribuição. Ele é híbrido por quê? Porque o primeiro contato ele acaba sendo pelo digital, mas depois acaba rolando o fulfillment aí da própria consultora. Ou seja, isso falando desta possibilidade, né, desse modelo de negócio da venda direta, que é um B2C, mas também tem outros modelos. Eu, particularmente, eu adoro vendas. Então, eu trabalho com o B2B, fui me aprofundar num modelo que é o B2D, né, que é o digital puro, né, que é um modelo business to digital, que é um modelo, por exemplo, olha que louco. Na China, a gente já tem grandes shoppings, gigantescos shoppings, que eles estão vazios, completamente vazios, de clientes. E eles servem de momentos, as lojas estão montadas e o influenciador vai até a loja e faz a shop live de lá da loja e os clientes estão comprando sem ir até o shopping. Olha só. Então, é um digital puro. Eu não tenho nem estoque, nem nada. Eles vão só para ter um espaço ali para fazer. Exatamente. A loja tem uma ancoragem, tem o estoque, tem os produtos ali. E ela faz... tem até um caso, muitos... agora comentado, a moçadinha sabe muito, que é uma chinesa, que ela mostra produtos e vende. Esse é um ponto, porque também tem muita gente que faz e não vende. Ela mostra o produto, já joga do lado, já mostra outro produto. E ela tem, 2 milhões de pessoas acessando o que ela está mostrando. E ela mostra em menos de 5 segundos. Caramba. Muito louco, né? Muito louco. Muito louco. Tem a gente... olha para a China, né, nessa questão do live commerce há muito tempo, mas é difícil trazer isso para o Brasil, né? Eu já acompanhei algumas estratégias de empresas. Você acha que tem uma diferença cultural muito grande? Tem, porque aqui a nossa influência por outra pessoa passa por uma coisa que a gente não preparou tanto o terreno, né? Que é a autenticidade e a autoridade. Então, a gente não prepara tanto esse caminho para eu... Como é que eu me diferencio da minha amiga que tem o mesmo catálogo, os mesmos preços, o mesmo processo e mora na rua de baixo? Isso então, acontece? Muito, né? Não é por região, assim, nada. Nada. Então aí vai... É um campo de batalha, então. Pois é, e aí vai naquilo que a gente comentou, né? Se eu olho a bolha geral, se eu olho o coletivo... eu não cavoco, né? E não acho aquela consultora, aquela pessoa... E eu tô falando do mundo da venda direta porque foi o meu berço, mas isso vale para tudo. Aquela pessoa, hoje vamos... eu falo que abre a geladeira, cai alguém com um curso de automação para mim. Sim. Que eu tô nas minhas automações para ter uma linguagem de massa. A linguagem de massa passar por vários processos para eu chegar na linguagem individual, na inteligência, na empatia individual. Tá bom. Então eu falo que abre a geladeira, cai alguém querendo me dar curso de automação. Com certeza. Tá tudo certo. Porém, como é que eu como é que eu escolho alguém que está me oferecendo automação?
Por afinidade, A primeira coisa credibilidade. que é até meio reptiliana, né? A primeira coisa é um pensamento que a gente tem, né? Tem 7 perguntas que a gente tem em vendas, meio inconscientes. Mas a primeira pergunta é, serve para mim? O serve para mim é uma coisa muito louca. Se a gente olhar, lembra aqueles tempos do rádio, que a pessoa ligava para a rádio para contar o problema dela e a pessoa da rádio dá uma solução? Sim. Isso é antigo, né? Uhum. Que autoridade aquela pessoa tinha para tratar o seu problema? Ela tinha meio de comunicação, Sim, ela estava na televisão. né? Ou no rádio, na televisão, ela tinha isso. Então, o que dava para a pessoa do outro lado um pouco de conforto, mais um anonimato, mas dava uma palavra que você falou agora há pouco, empatia. Uhum. Então, o que eu sinto hoje, que a gente acaba comprando de alguém no meio desse leque que o algoritmo me joga, é alguém que eu sinto empatia. E as pessoas não estão trazendo para suas linguagens, para sua copy digital, a empatia. Sim. Elas buscam, talvez, performar essa simpatia ou usar de forma estratégica, assim. Talvez parecer ser fake it till you make it, né? Que os caras falam. O clickbait. Não sei se é só o clickbait, mas eu falava sobre isso há uns anos atrás, sobre aqueles elementos que criam conexão, né? Que é quando a pessoa se identifica. Então a pessoa começa a compartilhar da vida pessoal, né? Começa a trazer aquilo em que a outra pessoa começa a se ver isso na rede social como espelho para lá no meio encaixar a venda, encaixar o produto de uma forma natural. Isso é feito ainda, será? Ou no meio de tantas pessoas isso ficou manjado? Ficou um pouco manjado, e eu acho que também, se não for sua essência, né? Então eu vou dar um exemplo, né? A televisão já acontecia isso, você julgava uma atriz, uma pessoa, pela personagem que ela tava. Então, assim, caramba, eu assistia uma novela, eu detestava o ator que era o vilão. O vilão, mas detestava, né? Não podia sair na rua, né? Apanhava esse cara que fazia o vilão da novela. Agora eu tô assistindo uma série com minha filha, chama Fallout, né? Uma crítica social muito louca. E, caramba, os caras da empresa lá que jogaram a bomba atômica, eu quero ir lá naquele escritório esganar eles, né? Porque a gente leva isso muito pra vida real. Então eu sinto que eu busco na inteligência artificial o formato, o conteúdo, mas não consigo trazer a minha personalização e não consigo gerar conexão com alguém que também poderia ter aquela conexão pela minha essência. Eu não joguei a camada de essência, eu acho que tudo são camadas, né? Para eu conseguir trocas, né? Voltando ao começo, para eu conseguir trocas, eu consigo trocas quando eu atinjo camadas suas. Eu quebro algumas de resistência, alguma coisa assim, vou para empatia e atinjo alguma camada. Se eu não colocar o elemento que atinge a tua camada, não vai rolar. Você falou que você desenvolveu o seu próprio método, né, Marcela, lá vendendo na faculdade. Como foi isso? Como que você estruturou isso para passar para outras pessoas mesmo? Bom, isso foi lá nos anos 80 e 90, porque né? Hoje o que a gente vê muito, desculpa te interromper, mas pessoas ensinando a venda, inclusive marketing pessoal, né? Que eu falei aqui um pouquinho no começo. Te dando um manual, né? Te dando uma série de coisas a fazer, não sei, ou um caminho prático. Não sei se é assim também com consultoras, né? Mas como você tem que fazer isso, fazer isso, como se fosse uma fórmula mágica que vale para todo mundo. Você criou mais ou menos isso para você? Não. Até porque olha o tamanho da pessoa, né? Eu tenho uma dificuldade de produtos e roupas com tamanho único. Aí quando me vem alguma coisa com tamanho único, eu falo assim, não vai rolar. Eu tenho 1,75 m. Pessoa enorme, grandona. O tamanho único para mim não funciona, né? E acabou sendo a minha marca registrada sempre assim, no meio disso. Eu até já fiz curso digital, mas sempre no meio do pacote, no meio do coletivo, buscar o indivíduo. Então, por exemplo, hoje, quando eu falo sobre metodologia, eu também falo que o Pedro tem uma dor hoje, aí eu uso uma inteligência artificial, uma inteligência orgânica e resolvo o problema do Pedro hoje. O Pedro amanhã tem 2 filhos, o Pedro é diferente.
E se eu não me relacionar, que para mim essa é a palavra. Eu tenho trazido uma fórmula, né? IA mais IO igual a IR. Inteligência artificial mais inteligência orgânica igual a inteligência relacional. Essa é a minha fórmula. Que legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Me acompanha na jornada. Me acompanha no filme, não só a foto. Então, a fórmula do sucesso é uma foto? Eu tô fora. A fórmula do sucesso é filme? Eu tô dentro. Sério? Né? O que eu quero dizer com isso é, eu quero vender para você hoje, one shot, né? Um tiro. Eu vendo. Tá bom, mas e eu te acompanho? Eu consigo trazer para você outras soluções para o outro Pedro, que agora é pai de 2 meninos, que joga agora videogame com eles? É só se relacionando. Então, acompanha a jornada. Uma das coisas quando eu comecei a empreender que eu tive mais dificuldade foi de aprender a vender mesmo, porque eu fiz jornalismo, né, e eles tiram a gente essa questão do nosso cérebro, essa capacidade, essa possibilidade não é desenvolvida. Aí quando eu fui empreender, e até hoje, né, o Marcelo, eu acho que existe uma dificuldade existe uma dificuldade de dar o preço, existe uma dificuldade da negociação, principalmente quando você está fazendo uma abordagem que acho que é o que você falou, de ficar amigo da pessoa, né? De conhecê-lo não só através da venda, mas de manter uma relação, que talvez é o que aconteça com as consultoras. Como que quebra isso? Eu acho que é simples e complexo, né? É simples dizendo o seguinte, qual é o problema de vender? Quais são, vamos dizer, né? Vamos fazer os 5 porquês, né? Por que é tão difícil vender? Isso. Ah, tá bom. Porque eu tenho medo da rejeição. Por que eu tenho medo da rejeição? Porque eu fico achando que eu tô passando chapéu pedindo, pelo amor de Deus, compra da tia da coxinha. Por que isso é tão feio? Por que isso é tão ruim? Porque sempre teve alguns comentários que era assim, ó. Isso é conversa de vendedor. Vendedor vende a mãe, mas não entrega. Vendedor é o cocô do cavalo do bandido porque ele tá te entregando algo que você não quer. Então, essa premissa já tá aqui no teu córtex pré-frontal, né? Exatamente. E aí, pera lá, mas se eu acho isso, como é que eu vou vender? Aí eu volto com a pergunta, né? Quantas coisas interessantíssimas para sua vida, para o seu crescimento, você comprou na mão de um vendedor? E era o que você queria. Então, por que esse pré-conceito que ele vai te empurrar o que você não quer? Eu comprei viagem uma vez para Mazatlán. Você conhece Mazatlán? No México? Eu não conhecia. E eu comprei de uma agente de viagem que a gente se relacionava. Olha, de novo, a inteligência relacional. E ela falou assim, Marcela, não vai para Cancún, não tem tua cara. Todo mundo vai para Cancún, vai lá no Pericos, vai não sei o quê. Eu sei o que você gosta. Vai para Mazatlán. Ficava um pouquinho perto de Acapulco. Fui na dela. Nem tinha internet para ficar, né? Amei Mazatlán e recomendo para todo mundo. Vá para Mazatlán. É metade do preço. Que legal. E é um lugar, um pico super interessante, mais natural e tudo mais. Resumo da ópera, o que eu digo é, você fazendo até algumas perguntas para você, você entende o porquê que é tão feio vender. E eu fui atrás até da filosofia para sustentar um pouco isso, né? Tem uma coisa que é você não se enxerga de verdade como solucionador de problema de alguém. Você não está empoderado disso. Como é que eu, uma garota de São Bernardo, vou resolver o problema do Pedro? Né? E aí eu não vou vender pro Pedro. Aí depois eu penso bem, para quebrar um pouco isso, eu falo assim, mas pera lá, deixa eu entender de mim e do Pedro. A gente é, dentro daquele universo indivíduo, a gente pode ter empatia. A gente pode ter pontos super interessantes e que eu posso ensinar o Pedro, por exemplo, uma coisa que é super interessante, como é que faz o barbear. Claro. Você fala, cara, é um problema pra mim, eu sempre me corto pra barbear. Aqui, ó. Né? Voltei a me barbear agora esse 2026. Aqui tem uma marquinha que não aparece muito no vídeo, mas, pô, deu você pra me ver. corta. Então. Então, e é uma realidade, é um problema seu e eu posso te ajudar. E eu sou uma menina de São Bernardo, tal e coisa. Então, de novo, respondendo um pouco pragmaticamente, assim, primeiro entendendo que eu
como vendedor, eu não sou o cocô do cavalo do bandido e não vou te entregar o que você não queira. Sim. Eu vou me qualificar, vou me preparar para entregar algo para você que seja valioso. Pode ser simples, pode ser complexo, mas é valioso e você vai me recompensar por isso. Que legal. Eu acho, Marcelo, e pelo jeito que você fala, né, e até a forma que a gente se conheceu lá no evento, vender talvez tem a ver com um jeito e uma autoestima, uma confiança, uma forma de se colocar no mundo. Essa forma é treinável ou você nasceu assim? Treinável. Para você ter uma ideia, é super interessante. Harvard fez até um curso, como lá atrás, quando todo mundo achava que isso já faz tempo, todo mundo falava assim, vender é dom. Pera lá. Vamos entender o que é dom e o que não é dom. Aí criou-se um processo replicável, viu-se que isso era replicável, era metodológico, dava para desenvolver, dava para prever resultados. E aí a cadeira de vendas entrou debaixo da ciência, debaixo do neuromarketing, neurovendas e da neurociência, e foi-se entender que isso é replicável, tem habilidades de comunicação, tem habilidades de empatia, isso tem os soft skills, mas ele é considerado ciência mais habilidades e mais a busca realmente de um formato, né? Uma metodologia que você pode criar sua e ter previsibilidade. Se eu ligar todo dia para o meu cliente, o que vai acontecer? Ele vai me bloquear. Aí eu crio método, comprovo aquele método e executo aquele método. Se eu entrar em grupos e ficar colocando spam, eu sou cancelada. E aí eu vou criando métodos. E você trouxe alguns exemplos muito bacanas. Um exemplo, aquele que me chamou a atenção da mulher que tinha um casamento ruim, né, tóxico, e que por meio da venda direta ou de se tornar consultora, ela acabou se empoderando e se tornando independente, de certa forma. Tem vários casos assim no Brasil? Vários casos assim. É a maioria, talvez? Não. Não? Não. Ah, tá. Até porque tem pouca gente para transportar esses casos, né? Onde você colhe esses casos? Só na ponta, só quem viveu. Porque senão, pela empresa, ela tem dados. Né? Vira número. Vira número. Então a empresa não consegue, ela faz, algumas empresas fazem campanhas, pesquisas, quanti, quali e tudo mais, mas é quem tem essa jornada mesmo de relacional, eu volto muito para inteligência relacional, adoro esse tema, vou montar um podcast sobre isso, né? Mas esses exemplos saltam não pelo resultado, porque essa consultora, ela não tinha resultados financeiros altamente expressivos. Ela tinha comparado ao início dela. Mas se você for olhar, ela não é responsável por 8% das grandes vendas, que são os grandes revendedores, os grandes consultores. Mas ela trouxe para o padrão dela, para você ter uma ideia, até o desligamento desse casamento tóxico. Esse modelo de negócio foi promissor para a vida dela, não só para as finanças, para o comportamento, para as crenças e tudo mais, né? Muitas vezes as mulheres ficam presas a um casamento, principalmente pela questão financeira, né? De dependência mesmo. Você falando isso, eu faço um trabalho de mentoria na Rede Mulher Empreendedora já há alguns anos, e a gente percebe a falta de independência financeira, ela é um gatilho para muita violência doméstica, porque a mulher, por não ter essa independência, por não ter essa prosperidade, ela continua numa relação tóxica. E esta relação tóxica não é uma coisa de 2 anos, 3 anos. Eu tive uma passagem, eu fui palestrar, eu fui acompanhar uma turma em Vitória. A Vitória era, na época, a capital mais violenta do Brasil com relação à violência feminina. Então a Rede Mulher Empreendedora me levou para lá para aplicar treinamento de vendas. Essa é a minha paixão, né? E aí você começava, eu me preparei para ir e já sabia algumas coisas que iam acontecer, que é o movimento do primeiro momento, uma mulher
violentada, ela nega. Depois, no segundo momento, ela começa a fazer um movimento de empatia. Se ela sente um conforto, um ambiente seguro, ela começa a contar. E aí tinha mulheres há 23 anos, 18 anos, numa relação assim, porque ela tinha a dependência financeira. Então, no empreendedorismo, nos movimentos com venda direta ou, né, tantos outros movimentos empreendedores, uma das coisas que é super importante é dar para essa mulher a capacidade dela ter independência financeira. Dando esta condição, ela faz escolhas. Só que sem a condição financeira, ela não faz escolhas. E eu costumo dizer que quem sabe vender qualquer coisa e nunca fica sem emprego, né? É. E isso também é outro paradigma, né? O primeiro é que vendas é dom, o outro paradigma é que, assim, eu sou bom de vender livro. Não, pera lá. Você é bom de solucionar problema de pessoas por meio do livro. Você é bom de levar uma comunicação empática, algo que vai trazer bem por meio do livro, mas não podia ser por meio de uma aula de piano? Né? Não podia ser por meio de outra coisa? Um novo carro, sei lá. Né? Porque... Um batom vermelho, né? Então, a habilidade da venda, a ciência mais as habilidades todas, isso traz uma propriedade de me entender e entender de pessoas. E o me entender, né, conhece-te a ti mesmo, é complexo. E entender de pessoas também é complexo. Então, quem falar que venda é facinho, tá mentindo. Tá mentindo. Né? Facinho não é, mas é prazeroso. Eu aprendi com a Regiane Toigo, que é uma pessoa que eu tive parceria, que a gente tem parceria em um curso, que vender é ajudar. Né? Vender é ajudar o outro, é o que você falou agora, né? Às vezes eu fico bravo porque eu sei que um curso, por exemplo, vai ser bom para essa pessoa, um aprendizado para essa pessoa. Ela não compra por alguma trava, e isso me deixa um pouco triste, porque ela não vai ter acesso a isso, assim, né? E às vezes eu sinto que eu falhei em não mostrar para ela os benefícios que ela teria nisso, né? Então... Mas pode ser que não seja nada disso, né, Pedro? Podia ser que ela tenha aquela primeira objeção. É para mim? Isso, exatamente. Né? É para mim? Porque acontece muito essa coisa do... Mas e no meu caso? Né? Eu vou contar uma coisa. Eu sempre tive o cabelo um liso esquisito. Né? É moderno esse negócio de falar cabelo ondulado, cacheado e crespo, cabelo com curvatura. Eu tenho 60 anos agora e assim, eu fico imaginando... Eu ouvi a palavra curvatura não faz 5 anos. E olha que eu vim do mundo do cosmético, né? Sim. Aí eu fui fazer um trabalho para uma empresa de cabelos cacheados, ondulados e crespos. Eles falaram assim, qual é a curvatura do seu cabelo? Oi? E aí eu falei, eu esperei até o fim da apresentação e falei para a pessoa, qual é o meu tipo de curvatura? Porque no meio de uma multidão, eu quero saber o meu. E aí, respondendo pragmaticamente, né? O teu amigo, para quem você indicou, pode ser que a pessoa não fale assim, mas é para mim? Aí, o sustentar o porquê é para ele, que é... É onde todo mundo... Tudo muda. Tudo muda e onde 90% das pessoas talvez falhe. Pois é. E no mundo, eu tive a oportunidade de assistir o teu podcast com o professor Clóvis de Barros, que incrível. No mundo da superficialidade, eu não tenho tempo e nem aprendi que eu tenho que te acompanhar, a inteligência relacional, te acompanhar para entender de verdade a tua profundidade. Vou dar um exemplo meu, né? Sim. Eu conto esse caso até em vídeo quando eu gravo. Eu fui a primeira vez tirar a sobrancelha. Tinha os meus 40 anos, não tinha tirado a sobrancelha ainda. Cheguei lá no Bambambam em São Bernardo, cara designer, não sei o quê. Ele falou assim, Marcela, como você quer a tua sobrancelha? Eu olhei pra ele, olhei pro espelho e falei assim, 15 quilos mais magra. Eu não sei como eu quero a sobrancelha. É muito 1-0, né? É muito... Me ensina, né? O que eu preciso saber pra querer a minha sobrancelha. Vai dar seus pulos aí que eu queria parecer magrinha, né? Então, muitas vezes acaba na correria e até na superficialidade e no coletivo... Eu não consigo quebrar isso porque eu não consegui responder.
para você, e esse é até um movimento, até falando dentro daquilo que a gente falou de influenciadora, esse é um movimento que eu fico bem atento quando a gente fala sobre influenciador. O influenciador de massa coletivo, ele pode vender se ele já tem reputação. Agora, se eu sou pequenininha, criança pequena em Barbacena, né? Se eu sou pequenininha, não tenho esse diferencial, não tenho isso, não vai para o coletivo. Vai no 1 a 1, que ali você marca teu território. Você vai e fala com a Marta é mãe da Bia, a Marta é loira, a Marta faz aplicação de produto para o cabelo loiro, é com ela que eu vou falar. Diferente que eu vou falar com a Soraya. Aí, a inteligência artificial, relacional, aí eu uso a inteligência artificial, uso alguns recursos e ferramentas que estão à minha disposição para ganhar tempo, para responder bem um WhatsApp, para qualificar bem as minhas clientes no CRM, no meu celular. Sim. Uso etiquetas de WhatsApp Business, faço uso de ferramentas, seja eu uma consultora mais analógica e vou crescendo dentro das possibilidades desse grande mar são quase 4 milhões de revendedores. 4 milhões? 4 Brasil, milhões. É muita gente. É muita gente. E aí eu começo a criar meu arsenal de ferramentas, que pode ser mais robusto ou não, mas eu uso aí mais a minha inteligência orgânica, que é a minha empatia, a minha atenção, meu olho para o Pedro, e aí eu vou fazendo a inteligência relacional. Igual cifrão, igual longevidade, igual diferencial. Aí a conversa vai. E você eu achei muito interessante a questão de potencializar. E desses 4 milhões, dá para dizer que a grande maioria é mulheres, é isso? Grande maioria é mulheres. Grande maioria é mulheres. Para você ter uma ideia, como o segmento da venda direta é um segmento com mais de 40% dele, quase 40% dele é de cosmético, tá? Ele já foi maior, a fatia maior, começou a venda direta lá atrás, com a Avon nos Estados Unidos, né? Que nem se chamava Avon. Tem um caso interessante, já conto. A Avon, de verdade, a Avon começou assim. O dono, que era o senhor David, ele era um vendedor de enciclopédia. Ele vendia enciclopédia. Porta a porta. Porta a porta. E ele dava de presente para os clientes que compravam a enciclopédia um perfume. Que um amigo dele fazia a fórmula e ele presenteava. Aí ele cadastrou a primeira amiga dele, que é a Miss Florence, para continuar a fazer esse movimento do porta a porta. E aí o que aconteceu é que as pessoas queriam o perfume e não a enciclopédia. Aí as pessoas queriam o perfume, a Miss Albi, né, que é a Miss Florence, era uma pessoa que então começou a demonstrar para o círculo de amizades dela os perfumes e começou a mostrar para amigas dela que também tinham uma oportunidade de ter sua renda extra, sair um pouco do movimento caseiro, a oportunidade de negócio. E aí começou com 6 amigas e foi crescendo e o nome era Perfumes Califórnia. Aí depois o Sr. David batizou em Avon, que era o nome do rio que passava na cidade onde Shakespeare nasceu. Era um rio, Avon. E aí ficou o nome da Avon. Que legal, não sabia disso. Né? Então é fundamental para o movimento de independência feminina, para o próprio, eu acho, essa questão, né? Então, porém... Isso talvez não seja tão linkado, historicamente falando. Historicamente, ele é feminino. Né? Ele começou com feminino, 90% das revendedoras, 95% eram mulheres, e o maior fatia desse segmento era cosmético. Porém, o movimento está diferente. Houve a entrada de outros segmentos, então suplemento alimentar, materiais de vestuário, bebidas, alimentos e serviços. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente está fazendo um projeto para vender serviço funerário. Caramba! Um movimento para vender serviço de internet fibra. Fora de grandes capitais, onde você tem provedores menores ali. Exatamente. Por meio de revendedores que são aquelas pessoas que acessam o Pedro, que estão no bairro do Pedro, estão no prédio do Pedro e acessam o Pedro. E aí a resposta, né, disso tudo. Houve então uma entrada maior
do gênero masculino, Uhum. houve a entrada de novos segmentos, então a venda direta ela está mais ampla, acompanhando até movimentos de fora do Brasil. O serviço também está atraindo, porque o serviço tem uma característica que é a recorrência. Então eu vendo para você, por exemplo, uma internet fibra e você paga todo mês e eu recebo um valor sobre aquela venda. E aí isso gera carteira, gera recorrência e atrai, respondendo um pouquinho isso que você me perguntou, o gênero masculino. Porque dá uma escalabilidade maior, ou uma previsibilidade maior da renda, porque cai mensalidades, aí vendendo serviço. E aí você vê... Mas isso não... Isso, a gente entra num outro ponto dessa questão da venda direta, que às vezes é muito confundido também pelo leigo, com e principalmente a forma como os eventos de convenções de venda, das coisas assim, parece meio com um culto. E parece meio aquela questão da pirâmide, né? Que dizem. E principalmente quando a forma de remunerar os vendedores ela é escalonada, e aí, enfim. Como que funciona isso? Qual a diferença, Marcelo? Explica pra gente. É bem legal isso, porque assim, a gente começa a voltar lá atrás, né? Uhum. O ser vendedor, então, já tem aquela pecha, né? Já tem aquela pecha, exatamente. Conversa de vendedor. Aí eu te convido para fazer parte de algo que eu não te falo o que é. Falo para você que tem uma oportunidade super legal. Vem comigo sexta-feira, 8 horas da noite, não te falo o que é. Né? Chega lá, explode balão, faz todo um movimento, teu cérebro tá totalmente dopaminado e aí no fim eu falo assim, ó, então, aqui a gente já vai fazer teu cadastro, você já vai participar da minha linha e já vai participar da minha rede. É pra mim? Aí a gente volta naquelas perguntas de preparo. Sim. Né? Então, respondendo, há dentro da venda direta o modelo mononível, binível e multinível, né? Há sim empresas bem estruturadas que fazem sim uma repartição gradual de lucratividade por 2 motivos, né? Um que você traz pessoas para sua rede e outro que você vende. O que nós temos e que deturpa muito isso é quando eu falo só traz pessoas, só traz pessoas. Vai trazendo. Mas pessoa para quê? Se não tem venda? Cara, tem boleto, tem tic-tac rodando. Tem que ter produto, não tem, tem que ter produto. Senão é só um esquemão de vendedores. Aí né? fica essa loucura, é pirâmide, né? Que é uma pergunta que incomoda todo mundo. É pirâmide? Para mim, respondendo assim de forma meio casca grossa, é pirâmide quando só recruta. Só tem selim, eu vou te entuchar. Ó, o teu kit fundador, embaixador, os cáspita que seja, né? É de R$2.300 e você vai entrar pra minha rede. Cadê o sellout? Cadê transformar alguém? Cadê eu me interessar por alguém? Aí, foge. Certo, foge. Tem uma diferença bem clara, então. Né? Agora, tem sim eu te capacitar para fazer sellout, eu te capacitar para entender de pessoas, entender de jornada, fazer a inteligência relacional. Opa, tem café nesse bolo. E, por exemplo, uma vez um amigo meu foi fazer um evento, um cruzeiro da Mary Kay, das revendedoras. Ele falou, cara, aquilo é uma loucura. Loucura. Né? Ela é um reforço de grupo mesmo, né? Como são esses eventos? Então, conta um pouco. A venda de... Bom, olha, Pedro, você viu que o meu olho brilha, né? É, claro. São 3 R's dentro dessa estrutura. Um R é de relacionamento, sem dúvida. Um R é de recompensa, quantos % eu te dou de desconto. Claro. E outro R é quanto eu faço de campanhas, ações que são de... Outro R de, relacionamento, recompensa e... Putz, me fugiu. Já vou achar. Rodízio. Que é fazer as premiações. Isso. Recompensa é mensal, aquilo que eu te dou ali, mas tem outro R que eu esqueci o termo, mas tem até vídeo falando sobre isso, bem. Mas é o R onde eu faço o diferencial, o reconhecimento. Ufa! O reconhecimento. Claro, a premiação do... Cara, estourar rojão é levar você pra andar de camelo no Egito, era lá... Mas aí eu tenho que entender que isso é feito para quantos % da venda direta? Porque aquilo
é prova social para impactar os outros 97% que não vão ganhar. É aspiracional. Aspiracional. 3% vai ganhar. Mas eu faço um buzzword, eu faço todo o movimento para ser... Você cria uma sanha, uma ideia para a pessoa querer chegar lá. E isso faz sentido. Faz numa sentido. lógica. A única coisa que, se eu tô aqui, né? Eu faço minhas... Né, se eu tô aqui nos 97 e imagino que esse navio é para mim, eu tenho que te dar condição de fazer a jornada para chegar no navio. E eu não te dou. Aí o bicho pega. Porque eu tô interpretando que você vai fazer sozinho. Aí eu tenho 97 que não consegue pular. É muita gente que não consegue. E aí você tem as pessoas... Frustra e aí você tem as pessoas querendo fazer a qualquer custo, rompendo limites éticos, indo atrás de uma venda porque ela tá dentro da meta, da boa. Me lá. ajuda aí. Uma das coisas que eu odeio, não sei se tá dentro de algumas técnicas da venda direta, mas eu acho isso, pro meu perfil, destruidor de uma venda. Quando o gerente de banco vem, me ajuda aí a bater minha meta. Meu Deus. Me ajuda aí. Me ajuda, compra só esse aqui, me ajuda aí, eu tô no fim de mês, me ajuda aí. Cara, eu já fui abordado várias vezes assim, até em serviços de marketing digital, por exemplo, de e-mail marketing. O cara, não, a gente tá aqui na virada, eu tô aqui, me ajuda a bater, não sei o que lá. Eu acho isso tão agressivo, então, eu nem conheço você, pra que eu vou te ajudar? Não sei e destrói a reputação de tudo. Até daquela peste de vendedor. Isso. Corrobora com aquilo que assim, ó, vendedor, cara, é conversa de vendedor. Vendedor vende a mãe, mas não entrega. Total. Vendedor é safado. Corrobora com isso, porque de verdade, nas perguntas que eu tenho aqui, né, uma delas é: o que isso é para mim agora? O que isso vai me trazer de benefício? É o tempo todo. Eu sou, né, a gente é reptiliano, a gente é egoísta. Então, pra que eu vou ajudar meu gerente de banco a bater a meta dele? Vai se lascar, rapaz. O que você fez por mim na hora que eu precisei? Exato. Essa é uma coisa muito forte. Então, se eu tenho inteligência relacional, eu vou te entregar coisas para depois voltar. Aí depois você vai falar assim, claro, cara, olha tanto de coisa que você já fez para mim. Aí sim, tem a reciprocidade. Putz, aí é gatilho da reciprocidade total. Então, eu gosto muito de imaginar o seguinte: vai vender para alguém, primeiro de tudo, entenda daquele alguém. Não empurra o que você tem de meta. Isso não vai funcionar. Isso, pelo contrário, vai te afastar. Eu não estou interessada na sua meta. Total. Zero interessado. Zero interessada na sua meta. E isso em qualquer empreendedora. Eu vejo muita empreendedora na rede. Eu vejo muita empreendedora na venda direta, na BVD. Muito essa coisa assim. Vai virar um mês, vai subir a tabela. Eu preciso bater minha meta. Assim, de verdade. Essa é a coisa... a não ser que for sua mãe, né? Fala isso pra sua mãe. Do contrário, não perca esse relacionamento. Ele é valioso. Demorou muito pra você conquistar, pra você falar essa meleca. Tem muitas coisas que as pessoas cometem erro nessa sanha de vender, né, Marcela? Que outras a gente pode trazer aqui? Além desse negócio do me ajuda a bater a meta, vai subir o preço a qualquer momento. Essa insistência incomoda demais, né? E principalmente da habilidade que a gente estava falando no começo de se vender. Aí quando você disse, quando a pessoa já fez um monte de coisa para mim, claro que eu tenho alguma empatia por ela. Agora, a habilidade de se vender também é importante nisso, não? Então, mas olha como é que a gente se conheceu, Pedro. A gente se conheceu numa noite de comemoração de uma comunidade. Né? E quem nos aproximou, eu não sei nada de você, você não sabe nada de mim, mas eu sei de quem nos conectou. E eu estava num ambiente propício para isso. Então, assim, eu já aceitei o seu convite e faço o convite para você. Claro. E no DiretaCast para falar dessas inteligências que são humanas e de verdade orgânicas. A primeira delas, eu me interesso por você. Se eu for
um gerente de banco, um vendedor de imóvel, um vendedor de carro, qualquer coisa no gênero. Se eu me interessar por você, eu posso dizer, não é esse o carro que você precisa. Você tem 5 filhos. Para que você está comprando um carro pequeno? Tinha que ser um carro para 7. Então, um dos grandes erros é o que eu preciso vender. Esse é um grande erro. Troca isso. O que você tem de necessidade. Porque a gente compra por 2 grandes motivos. A gente quer aumentar o prazer ou diminuir a dor. Acabou. Se eu quero aumentar o prazer, isso serve para o B2B, para o B2C, para tudo. Para que você tem um podcast? É para aumentar o prazer de alguém que também passou essas angústias, também tem algum pessimismo. E, putz, foi ali que eu encontrei a luz, né? Ou para diminuir a dor. Se eu sei sobre isso, eu vou entender de você e vou entrar na hora certa para falar sobre prazer ou sobre dor. Perfeito. Né? E de verdade, um dos grandes erros na venda é esquecer que a gente está fazendo troca. Voltamos para o começo da nossa conversa. Se é troca, eu te entrego algo valioso e você me recompensa. Agora, se eu não te entrego algo valioso, não tem recompensa, não tem brincadeira. E vamos jogar futebol, vamos fazer outra coisa. Nada contra o futebol, mas... E não tem recompra, não tem recorrência, não tem relação de um com o outro. Acho que é a parte mais importante. Você estava falando, eu lembrei quando a minha agência Sofia, a gente atendia, fazia gestão de redes sociais. Um dos meus primeiros clientes é um grande amigo, o professor Carlos Alberto Júlio, que você deve conhecer, porque ele tem um livro que chama Super Dicas para Vender Bem. E ele falava muito que o primeiro passo, a gente tem até um curso em parceria disso, que o primeiro passo é você identificar o perfil da pessoa, né? Que tem aqueles 4 perfis que eu não vou lembrar, 4 ou 5, macro perfis assim, que tem o cara que só quer resolver o problema, que aí você tem que ir direto dele com a solução. Tem o cara que gosta do papo, tem o cara que gosta de ser conversado, tem o cara que gosta de ser bajulado, os diferentes tipos de clientes têm tudo a ver com isso que você falou, que é conhecer a pessoa um pouco mais profundamente. Então, aí eu quero trabalhar com vendas. De novo, entrando naquela situação, eu quero ser uma empreendedora. Não é nem que eu quero trabalhar com vendas. Eu quero ser uma empreendedora, eu quero ter um negócio, né? Estou fazendo uma persona aqui. É a Luciana, que foi mandada embora do banco, mas ela sabe fazer super bem, de repente, geleia de pitaia. E aí, acabei de inventar aqui, né? Essa Luciana, ela sabe fazer bem geleia de pitaia. E aí ela não vai ter sucesso. Pô, mas ela tem um baita produto. Geleia de pitaia não é qualquer um que sabe fazer e tal. Mas aí eu esqueço de uma parte interessante, que é buscar apoio para uma habilidade que a Luciana não tem, no banco não foi ensinado, que é me interessar por pessoas. Porque a geleia de pitaia pode entrar num horário daquela fominha das 4 da tarde, que a pessoa quer fazer alguma coisa e enganar. Ela é viciada em doce. Ela quer enganar, então eu vou fazer uma receita de uma torrada sem glúten. Vou fazer a receita da geleia com um adoçante que não tenha tanto glicose, né? E aí eu vou ensinar que ela come às 4 da tarde, porque aquilo diminui o apetite até a janta. Caraca, a Luciana é outra. Total. A geleia é outra, né? Então, essa inteligência sobre pessoas, acho que é a primeira grande dica. Então, falando do erro, o erro é se apaixonar por produto. Exato. O acerto é se apaixonar por pessoas. E Marcela, você não vê... Você falou bastante do letramento digital das vendedoras. E uma das coisas que assusta é... Se a maioria das interações hoje são pelo WhatsApp, hoje em dia a gente já tem inteligências artificiais que conseguem ter conversas longas com convencimento muito estruturado das pessoas e conseguem efetivamente aprender, entender qual perfil você tem e te indicar os determinados produtos. Você acha que nessa relação digital o vendedor já está sendo substituído, poderá ser substituído por IA? Sim, a resposta pragmática é sim. Mas espera lá, que vendedor? Que vendedor? Por quê? Porque assim, uma inteligência que faça todo
um trabalho, inclusive tem trabalhos incríveis das universidades mostrando que você, até todo o trabalho da IA, dos profundos pesquisadores, 70% das vezes você não sabe quem deu a resposta, se foi o humano ou se foi a IA. Partindo para esse caminho, qual é, de novo, o percentual de pessoas dentro desta cauda longa, dentro da venda direta, dentro do empreendedorismo, dentro de qualquer situação? Quais são as pessoas que estão interessadas em se relacionar? A inteligência relacional. Por quê? Porque uma IA vai ter a programação de continuar dando essa sustentação, continuar fazendo follow-up de tal e tal, na regra de negócio que eu coloquei. Mas ela não vai se interessar pelo seu filho. Não. Você acha que não? Só se eu programar. Então. Eu tenho que ter uma inteligência de pessoas. Então, olha que louco. Daqui alguns anos vai acontecer? Vai. Mas... meses, dias. Tá? Já está acontecendo. Qual é a base de instrução que eu dei para essa IA? É uma base de uma cauda longa. Ela também tem referências, né? O Clóvis falou isso com você, né? Eu tenho as referências daquela Miss Albi, que também o modelo funcionava assim. Eu tenho a referência de alguém que é completamente automatizado. Então, esse volume hercúleo de dados que eu dou para IA, ele também tem referências múltiplas. Então, eu diria para você, a resposta disso, eu não vejo problema que a IA faça as primeiras vendas. Eu não vejo problema que a IA tire uma camada de superficialidade, mas aí eu vou me preparar para ter a profundidade. Eu vou me preparar para fazer o one-on-one. E você vai perceber. Aí que eu acho que tem uma inteligência orgânica maravilhosa. Porque eu vou falar assim, olha, alguém que já usa, por exemplo, né, um shampoo para cabelos cacheados, qual o problema dela entrar e repetir a compra, clicar o botão, quer comprar de novo? E eu vender de novo sem relacionar? Não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, a pessoa teve até uma atrito zero. Tá tudo certo. Agora, qual é a minha inteligência de perceber, programar a minha IA para falar, olha, a cada 4 meses eu faço uma intervenção humana. Eu faço uma ligação perguntando como é que tá a Core. Entendi. A Core é a minha cachorra, né? E, olha, esse, de verdade, já vou te devolver a palavra, mas é que eu me empolgo, né? Foi um motivo de sucesso dentro do coletivo. Dentro do coletivo eu fazia gestão de grandes equipes, mas eu tinha a Fátima Rena, que até hoje me segue, foi uma consultora minha, que ela lembra, e eu ia lá fazer as visitas de negócio, mas eu já marcava na hora do almoço e ela lembra, eu ia lá para almoçar. Sentava com ela, almoçava. É lógico. Você faz isso com 18 mil? Não. Mas eu tenho até hoje pessoas que me acompanham na inteligência relacional e lembram de momentos que ela foi única. O humano entra num ponto da régua de vendas. Olha só. Eu programo. Sim. Né? Entendi agora. Aí o bicho pega. Interessante, hein? Né? Aí Tem um pouco maquiavélico até, porque... Metodológico. Um pouco maquiavélico porque se há antes... Ou seja, o número de pessoas fazendo será menor, mas para garantir... Ou seja, com a visão da empresa, sim, faz todo sentido. Eu preciso... IA, ser humano. IA, ser humano. E para quem? Pode ser que eu tenha outro ser humano que seja assim, ó, IA, ser humano. Claro. Para outro, eu tenho assim, IA, ser humano. Aí é a beleza do relacional. Porque aí eu faço... Mas é o human in the loop, é o ser humano dentro do... Ainda relevante dentro do processo. Oxi. E aí o meu CRM é único. Porque o meu CRM, ele vai ter uma etiquetação, uma segmentação da segmentação que ninguém tem. Total. Caramba, Marcelo, que baita insight. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Não, com certeza, faz todo sentido. Mas para isso, de novo, eu tenho que sair um pouco do coletivo. Tem cliente que vai ser e não vai ter humano. Aí tem cliente que vai ter mais humano e vai ter... É isso. Para você ter uma ideia, tem uma situação que, por exemplo, dos consultores, revendedores de algumas marcas, tem alguns deles que são
top digitais. E que, para você ter uma ideia, tem uma camada de líder, que são consultoras que foram convidadas a gerenciar, ajudar a gerenciar a equipe. Essa líder é bloqueada por esse cara no meio digital. Porque ele não quer esse contato com ela. Ele pensa o seguinte, ela sabe sobre a empresa, sobre cliente, sobre tudo, muito menos que eu, ela vai me atrapalhar. Não quero. Olha. E ele bloqueia ela. E aí, eu, líder, não fiz o contato. Uhum. Uma carta que Sim. eu vou mandar para casa dele. Convite para uma festa. Claro. Né? Pra você ter uma ideia, tem uma startup que eu faço banca de avaliação de alguns projetos, e o projeto deles era mandar carta física. Que legal. Com um diagnóstico bacana, tal, que aí a pessoa com o QR Code entrava em contato e tal. Eu falei assim, cara, eu abriria a tua carta, porque eu não abriria o teu e-mail. Mas com quem eles fizeram isso também? Eles fizeram um trabalho de inteligência, de ver para quem abriria a carta, não tem até 30 anos. Minha filha não vai, nem sabe onde é a caixa de correio. Então isso também funcionaria para quem? De novo, no meio da multidão, indivíduo. Acho que a palavra final aqui do nosso papo. Muitíssimo obrigado, Marcela Quiroga. É um prazer enorme falar com você. Prazer é meu, Vários Pedro. insights, vários aprendizados. Vai ser um prazer participar também lá do seu podcast. Convite feito. Vamos marcar. E eu acho que a palavra final... Acabei de esquecer, mas é indivíduo, talvez. Indivíduo? Não, o que você falou agora por último? Sair do coletivo. E ir para a pessoa. Vamos para a pessoa, vamos para o indivíduo. Tem que ser indivíduo. Tem que ser. Tem que ser a particularidade de você que nos assiste, a questão que faz você, só você mesmo. Para quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais do seu podcast, como é que é o nome do podcast? DiretaCast. Estou no YouTube e no Spotify. DiretaCast, o podcast da venda direta. Mas de verdade, eu falo do ambiente da venda direta, é o meu berço, mas eu falo do ambiente de acessar o cliente. Como é que você acessa o cliente? Então, quem está nos assistindo, se quer saber um pouquinho mais sobre acessar o cliente, eu trago pessoas que vão falar sem o julgamento se certo ou errado, mas acessam o cliente de alguma forma. Acesso ao cliente, é importante. O indivíduo. Então comente indivíduo para mostrar que você chegou até o final aqui desse papo recheado de muita inteligência orgânica. Se inscreva no canal, siga no Instagram, 5 estrelas no Spotify, todas essas coisas necessárias para a gente continuar em contato, tá bom? Até a próxima semana, episódio, dia, conexão ou venda. Até mais. E venda. E venda. Arrasou.